Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês de duas corridas que o Ayrton fez fora do campeonato da Fórmula 1 em 1984. A primeira vai ser a Corrida dos Campeões, promovida pela Mercedes, para inaugurar o circuito de Nürburgring, o Nürburgring GP, e a Nürburgring 1000, que vai acontecer no mesmo Nürburgring GP, só que um pouquinho depois, no ano de 1984, valendo pelo Campeonato Mundial de Esporte Protótipo, campeonato de grupo C, né? E o Ayrton vai correr essa corrida aí num Porsche 956 da Joyce Racing. Então eu vou contar essas duas provas para vocês com o máximo de informações que eu tenho aqui, baseado em 4 biografias das 6 que eu estou usando para fazer os vídeos, ok? Essa primeira parte vai abordar todos os bastidores dessa corrida de Mercedes em Nürburgring, a inauguração do autódromo, todos os bastidores do pré-corrida, ok? Como o grid foi formado, qual era a ideia inicial, por que mudou, enfim, todos os detalhes, o carro, qual era a ideia da Mercedes para com o carro, enfim, eu vou contar isso tudo para vocês nessa parte 1. Na parte 2, eu vou trazer para vocês as duas corridas, a repercussão das duas corridas, ok? Quando sai essa parte 2? Amanhã, quinta-feira, 6 da noite, tá bom? Então, já fiquem ligados aí que amanhã também tem vídeo essa semana. Então, vamos lá. A Corrida dos Campeões foi promovida pela Mercedes para inaugurar o novo autódromo de Nürburgring. A ideia seria fazer uma grande festa reunindo todos os campeões da Fórmula 1 vivos em carros iguais para disputar uma corrida. O carro a ser usado também estava nos planos da Mercedes quanto à promoção deste. Seria o modelo 190e com motor Cosworth 2.3 litros, 16 válvulas e uma inovação para a época que eram os freios ABS, né? Grande inovação técnica para a época e que foi motivo de conversa e estranheza pelos pilotos, mas isso aí eu vou contar para vocês mais à frente, ok? Bom pessoal, e o Mercedes 190 ele teve o início de seu desenvolvimento em 1976. Ele começou a entrar em produção em 1982. Ele foi um carro desenhado pelo projetista italiano Bruno Sacco, entrou no mercado para competir com o BMW E21, né, o famoso Série 3, e ele foi um dos primeiros carros a ser planejado visando eficiência aerodinâmica no túnel de vento, ou seja, economia de combustível, menos arrasto, enfim, e ele tinha o menor CX de todos os carros Mercedes até então, um CX de 0.37. Por muitos anos ele foi o sedã de produção mais aerodinâmico do planeta. Esse carro ele tinha várias inovações técnicas, como suspensão traseira multilink, com regulagem de altura automática. Ele era um carro que tinha vários tipos de motor, que podiam variar aí desde os 90 cavalos até os 185 cavalos, e depois, por exemplo, na versão Evolution 2 chegando a quase 240 cavalos, carro que teve muitos anos de produção, foi ali de 82 até 93, então era uma época, né, que os carros tinham vida bem longa. Uma outra inovação que esse carro teve na estética, no design, é que o Bruno Sacco ele diminuiu bastante a quantidade de cromados no carro, e isso gerou uma tendência em todos os carros Mercedes a partir dos anos 80, que era a redução da quantidade de cromados. Outra coisa que esse carro foi muito importante é que ele trazia o luxo dos Mercedes, no caso dos sedãs grandes, porém num carro menor e que trazia mais desempenho, por ser menor, mais leve, enfim, essa era a proposta. Trazer o luxo, porém com muito mais desempenho, e esse desempenho ia crescendo até a versão 190e, versão essa totalmente diferente da 190, pneus traseiros mais largos, um spoiler traseiro, um carro muito mais vitaminado, vamos dizer assim, e foi esse o carro que os pilotos utilizaram ali em Nürburgring para fazer essa corrida, ok? E era uma preocupação da Mercedes também entrar no segmento de sedãs de alto desempenho, fora que, né, o 190e era um carro de produção que a Mercedes estava pensando, visando a homologação para o campeonato alemão de turismo, o DTM. Então ela tinha que bater certas metas para conseguir fazer com que o carro fosse aceito no campeonato alemão de turismo. O carro tinha 186 cavalos,
A única alteração feita nos carros foi a instalação de gaiolas de proteção, e a única diferença entre os carros seriam as cores. Uns carros seriam dourado e outros carros seriam preto azulado. É o que a Mercedes chama de Blau-Schwarz-Metallic, algo desse tipo, que pode ser traduzido como preto azul metálico. O circuito de Nürburgring saiu do calendário em 1976, após Niki Lauda sofrer aquele famoso acidente que lhe afastou da Fórmula 1, abrindo o caminho para o título de James Hunt, em 1976. O motivo da saída da pista, segundo Dodgens, era a extrema dificuldade de socorro médico caso alguém se acidentasse devido ao comprimento da pista, ou seja, pista muito longa, até o resgate chegar já poderia ser tarde, mesmo helicópteros acompanhando o tempo todo a prova, era muito perigoso. A F1 foi pouco a pouco abandonando essas pistas muito longas do seu calendário ou modificando esses circuitos. O de Nürburgring foi um dos últimos, inclusive, a ter essas longas distâncias. Nesse tempo que o circuito de Nürburgring ficou fora do calendário, o GP da Alemanha passou a ser realizado no circuito de Hockenheim, porém os organizadores sabiam que para trazer a Fórmula 1 de volta para Nürburgring seriam necessárias muitas reformas. Por questões históricas, ambientais e financeiras, diminuir e ou reformar o Anel Norte seria impossível. Porém, o Anel Sul, que estava praticamente abandonado na época, era o alvo ideal para as reformas e construção de um novo circuito para abrigar a Fórmula 1. Entre 78 e 82, o projeto passou ali por uma fase de liberação com as prefeituras, etc. e tal. A partir de 82 até 12 de maio de 84, o circuito ficou pronto e aí vai acontecer, para comemorar a inauguração do circuito, a corrida que a gente vai contar aqui no vídeo. Entre os pilotos que iam ser convidados, podemos citar aí Fangio, Piquet, Stewart, Brabham, Phil Hill, Dan Hilme, Niki Lauda, Jody Scheckter, Keke Rosberg, John Surtees, James Hunt, Alan Jones, John Watson, Stirling Moss, Carlos Reutemann, Alan Prost, Hélio De Angelis, Emerson Fittipaldi e Mario Andretti. Fora os pilotos de esporte protótipo, o Manfred Schurter, o Udo Schwetz, Hans Hermann e o Klaus Ludwig. Todos pilotos de protótipos do grupo C, muito famosos nas corridas de longa duração da época. Esses seriam os pilotos que formariam o grid ideal, vamos dizer assim. Porém, alguns pilotos não vão aceitar participar ou não vão poder participar e esse grid vai ser bastante modificado. Eu vou contar para vocês tudo direitinho, quem saiu, por que saiu e quem entrou, por que entrou, ok? Bom, pessoal, e agora antes de contar para vocês quem entrou e quem saiu, vocês devem estar se perguntando aí, como que a Mercedes vai conseguir ou conseguiu formar um grid tão estelar quanto esse aí? Bom, a explicação, segundo o Tom Hubton, ela é dada por pelo menos 3 motivos. Então eu vou trazê-los para vocês e aí vocês vão entender perfeitamente como esse grid era montado. Segundo o Tom, você tinha 3 perfis de pilotos aí. Então, segundo ele, aconteceu o seguinte: os aposentados queriam rever os amigos das antigas e se divertir. Os que estavam na ativa, porém eram veteranos, queriam rever os antigos que tinham se aposentado. É até engraçado. E os mais novos queriam provar talento. Então, esses são os motivos, vamos dizer assim, por fora. E segundo Hubton, tinha um outro motivo muito mais importante para que alguns pilotos aceitassem correr nessa prova. Então vamos lá. Segundo Hubton, a Mercedes tinha pilotos que, segundo ele, estavam, entre aspas, assim, devendo favores à marca, fecha aspas. Segundo Hubton, a Mercedes vendia carros com financiamento facilitado para pilotos de Fórmula 1 e algumas categorias importantes do automobilismo europeu. Era uma estratégia para que os carros da Mercedes fossem vistos pelas ruas nas mãos de pilotos famosos. O Jacques Laffite, por exemplo, utilizava carros Mercedes. E segundo Hubton, vários desses pilotos que estavam no grid tinham ou tiveram carros Mercedes durante ali alguns anos atrás
e estavam devendo parcelas de financiamento. É isso mesmo. Então, meio que foi feito um acordo. Olha, vem, corre aí e a gente quita a sua dívida e o carro é seu. Mais ou menos isso. Essa é uma das explicações do Hubton para alguns pilotos terem participado da prova. Outra explicação também ficou bem clara para mim no livro Doddingans. Alguns pilotos participaram da prova porque eles estavam na intenção de comprar os seus carros, no caso lá os carros que eles participassem na prova, para vendê-los, porque eles sabiam que essa corrida ia se tornar histórica e que esses carros iam valorizar e eles iam vender esses carros e fazer um dinheiro depois, apesar deles não serem, vamos dizer assim, pagos para fazer a corrida. A corrida só ia dar um prêmio para o vencedor, que era um Mercedes 190e, novo, 0 km. Os outros pilotos iam receber, vamos dizer assim, o direito de comprar de forma facilitada o carro que utilizou na prova. Então, essa foi também uma explicação para alguns pilotos terem aceitado participar do evento. Bom, pessoal, agora vamos às baixas. Vamos lá. O Fangio não correu porque na época ele já estava com mais de 70 anos. Ele alegou que estava muito velho para correr, que não era seguro, ele não estava bem de saúde e ele simplesmente negou, ele não quis correr. Porém, é muito importante deixar isso claro, ele se voluntariou para ser o embaixador da Mercedes na Europa e ele foi, de certa maneira, o embaixador da corrida. Ele apareceu no evento, ele participou, etc. e tal. Ele foi uma espécie de embaixador da Mercedes. O Jack Stewart simplesmente não aceitou correr. Segundo ele já tinha prometido à família e a todos do seu meio que ele não ia correr nunca mais quando ele parou de correr, né, 11 anos antes desse evento. E o que motivou ele a parar, muita gente sabe disso, né, foi a morte do François Cevert, e o Stewart simplesmente prometeu a ele mesmo e à família que ele nunca mais entraria num carro de corrida para disputar uma corrida. Então, foi dito e feito, ele negou, não participou da prova. O Emerson e o Mário, eles tinham compromissos com a Kart World Series, porque eles estavam disputando as 500 milhas de Indianápolis, e vocês sabem disso, é um mês praticamente dentro de Indianápolis, fazendo todas as etapas até a corrida, então eles estavam ocupados com Indianápolis, não tinham como participar da prova. O Nelson simplesmente negou o convite. Na minha opinião, quero deixar bem claro que a minha opinião não é baseada em livro algum, na minha opinião, o Nelson negou porque ele tinha toda uma história com a BMW. O Nelson era um piloto BMW, o Nelson tinha ganho um título mundial pela BMW, o Nelson no futuro mostrou que teve toda uma história construída com a BMW, diversas corridas com essa marca alemã, então era mais do que natural que o Nelson não fosse aparecer correndo de graça justamente na fábrica concorrente num dia comemorativo. O Nelson era um piloto BMW atuante na Fórmula 1 no momento. Na minha opinião, não faria nenhum sentido o Nelson correr essa corrida com um carro Mercedes num evento comemorativo da Mercedes e de graça. Assim como a gente teve baixas, a gente também teve entradas, como no caso do Jacques Laffite e do Ayrton Senna. O Ayrton entrou na prova porque ele era muito amigo do Gerd Kremer. Guarda essa informação, eu vou contar essa história para vocês. O Prost entrou na prova para se firmar, era uma forma do Prost mostrar que ele era uma realidade. Ele foi convidado sim, ele aceitou sim correr, mas ele levou a corrida a sério. Era uma forma que ele tinha de mostrar que ele não era mais uma promessa, que ele era um piloto real, ou seja, um verdadeiro candidato ao título mundial esse que ele já tinha perdido e vai, né, como vocês sabem, perder o de 1984, que a gente está contando aqui. Mas era tido no paddock como um piloto respeitado e um campeão certo, era só questão de tempo. Então ele foi para a prova para provar sim o seu valor. E o Ayrton, pessoal? O Ayrton não tinha nenhum dos pré-requisitos para entrar nessa corrida.
Ele não era campeão do mundo, ele não era vencedor de Nürburgring e ele não era um vencedor de GPs de Fórmula 1. Então, por que ele participou da prova? O que fez o Ayrton entrar nessa corrida? Vamos lá. O principal motivo que fez o Ayrton entrar nessa corrida é que o Ayrton tinha os amigos certos, no lugar certo, na hora certa. Então vamos lá, eu vou explicar essa história para vocês. O primeiro deles foi o Emerson. Lembra que eu expliquei para vocês que o Emerson e o Andretti estavam compromissados na Indy 500, então eles não puderam fazer a prova. E o Emerson vai sugerir o Ayrton para o Gerd Kremer. E o Gerd Kremer era muito amigo do Ayrton já desde os tempos de Fórmula 3. Mas segundo o próprio Kremer, né, em entrevista ao livro do Tom Houbiton, o próprio Kremer afirma que nem tinha passado pela cabeça dele o Ayrton. Como eu falei para vocês, só campeões, vencedores de Nürburgring eram os pilotos que iam fazer a prova. Então o Kremer nem teve pela cabeça o nome do Ayrton. Porém, quando o Emerson sugeriu o Ayrton, pronto. Aí o Kremer botou na cabeça que realmente o Ayrton tinha que fazer parte desse grid. E aí o Kremer começa dentro da Mercedes a tentar convencer pessoas de que o Ayrton era o homem certo para entrar na vaga do Emerson. O Kremer diz que foi muito facilitado pelas várias baixas que vão se seguir, né, após a do Emerson. Conforme eu falei para vocês, foram sobrando muitas vagas, muitos pilotos foram pulando fora, então isso facilitou para que o Ayrton participasse da prova, segundo o Kremer. Segundo o Kremer, pessoal, o Ayrton era aquilo que a gente já sabe. Esse GP ele aconteceu antes do GP de Mônaco. O Ayrton tinha 3 GPs de Fórmula 1 e uma não classificação e até então 1 ponto. Vocês lembram que o ponto da Bélgica foi um ponto que ele ganhou muito posteriormente, lá na corrida da Holanda praticamente, quando aconteceu a punição da Tyrrell. Então, até aquele momento ali, o Ayrton só tinha 1 ponto na Fórmula 1 e 3 corridas e uma não corrida, ou seja, uma não largada, uma não classificação. Então, o Ayrton estava longe de ter um currículo para participar dessa prova. Mas era aquele negócio. O Kremer ele fala muito bem isso. Apostar no Ayrton era uma aposta alta nessa época. Mas eu quis valer a aposta. Eu sabia o que o Ayrton iria ser no automobilismo e não o que ele era. E no livro do Houbiton, pessoal, fica claro, tá, a amizade entre o Ayrton e o Kremer. E ele deixa isso bem claro mesmo, ele não esconde de ninguém. Então eu vou dar aspas a ele aqui, vamos lá. Ele fala do Ayrton o seguinte, abre aspas: era um dos caras mais legais que conheci pelo mundo afora. Era preocupado com os amigos e nunca se esquecia de aniversários e natais, mas era tímido, porém sem ser arrogante. Era um brasileiro de coração. Sempre precisava voltar para casa para recarregar suas baterias. Tinha inclusive uma bela casa no meio da natureza. Era um cara que acreditava muito em Deus. E o Kremer termina dizendo que Senna ficou muito entusiasmado com a chance de enfrentar os melhores e mais famosos pilotos do mundo com o mesmo equipamento. Fecha aspas. Bom, pessoal, e como organizador ali do evento, o Gerd Kremer pediu para o Prost esperar o Ayrton no aeroporto de Frankfurt, porque eles estavam vindo de voos diferentes. O Prost vai esperar por mais ou menos 15 minutos e eles já tinham um carro pronto no estacionamento do aeroporto para que eles fossem para o autódromo. Segundo Ernesto Rodrigues, eles vão fazer essa viagem de mais ou menos 3 horas, a mais de 240 km por hora, e eles vão percorrer algumas horas de carro juntos até o autódromo de Nürburgring. E é isso mesmo, o Prost deu carona para o Ayrton. Inclusive eles vão passar metade do dia juntos e, segundo o Prost, eles vão se dar muito bem. O Houbiton chega a dizer que além deles terem se dado bem, que eles conversaram muito e que o Prost gostou muito do Ayrton, apesar de ter achado ele tímido
e de ter achado engraçado o fato de que o Ayrton, mesmo com 4 GPs na carreira, né, vocês sabem, ele não tinha corrido, mas mesmo assim ele foi para o fim de semana. O Ayrton, mesmo com 4 GPs na carreira, não conhecia nenhum piloto do circo da Fórmula 1 pessoalmente. O Ayrton só conhecia as pessoas de dentro da Toleman e de dentro do seu staff, ninguém de fora. E isso é muito fácil de explicar, pessoal. O Ayrton era do tipo de piloto que vivia intensamente o fim de semana de corrida. Ele era do motorhome para o box, do box para o motorhome, do motorhome para o box, do box para o motorhome, reunião para lá, reunião para cá, e discute isso, discute aquilo acerta isso, acerta aquilo, vai para a pista, tem sessão, enfim e tal, e no fim hotel, dormir e dia seguinte a mesma coisa, ou seja, era uma sexta, um sábado e um domingo intensos até o fim da prova. Sempre foi assim os 10 anos que ele ficou lá dentro. Ele não se desligava daquilo para nada, no que estava em torno, no que estava ao redor. E o Prost achou hilário esse fato. O Prost achou muito estranho o Ayrton, já com vários meses de Fórmula 1, não ter nenhum tipo de relação com piloto algum. 2 autores dos 6 aqui que eu uso para fazer os vídeos dizem que o Ayrton e o Alan passaram metade do dia juntos, que eles se deram realmente bem. O problema todo foi no quali. O que eu tenho aqui de material, né? E aí até o Ernesto entra nisso, ou seja, são 3 dos 6, 50% dos autores que eu tenho aqui, eles citam que assim que o Alan fez a pole, pronto, o Ayrton parou de falar com ele. A relação do Ayrton e do Alan começou daí já a azedar. Assim que o Alan fez a pole position, pronto. O Senna ficou na dele, se calou, começou a tentar se concentrar para a prova. E o Alan diz no livro do Nigel Roebuck, lembrando a vocês que o Nigel Roebuck é o autor que eu usei muito para fazer os vídeos de Detroit. Ele é um grande conhecedor de Detroit. Aliás, o Nigel Roebuck, ele também tem textos fantásticos sobre o GP de Dallas. Então eu usei muito o Nigel Roebuck aqui, ok? Ele é um excelente autor, um cara que conhece muito de Fórmula 1 dos anos 80. Ele viveu isso na época e eu respeito muito o trabalho dele e já usei muito ele aqui nos vídeos do canal, ok? E o livro dele em questão aí, para essa corrida de Nürburgring, onde tem essas passagens, é o Chasing the Title, ok? Lá tem bastante material dessa prova aí de Nürburgring. Em uma dessas situações onde o universo parece que conspira a favor do Ayrton, chovia na largada em Nürburgring. O grande problema é que a transmissão de TV perdeu a largada, perdeu a primeira volta, toda a segunda volta e 80% da terceira volta. Na terceira volta, os carros já estão subindo a reta oposta para fazer a chicane. Começaram a surgir especulações de um lado e de outro, e inclusive existe uma certa disputa entre autores. Essa disputa ela não é necessariamente declarada, porém, se vocês pegarem os livros para ler, vocês vão perceber no tom dos autores que há sim um pouco de disputa de retórica ali, de quem tem razão ou não. Mas, pessoal, eu vou trabalhar isso na parte 2. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Eu trouxe nessa primeira parte toda a repercussão pré-corrida, todos os bastidores do pré-corrida, e na parte 2 eu vou trazer toda a repercussão da corrida, ok? Então eu consegui recolher vários depoimentos de pilotos e a gente vai utilizar eles na parte 2 do vídeo, ok? Se você não deixou, deixa o seu like. Se você puder, compartilhe o canal nos grupos de WhatsApp que você tiver com pessoas que você acha que vão gostar do tema do canal. Você vai ajudar demais o canal, ok? E se você não for inscrito, se inscreva. A gente já está quase batendo aí os 10 mil. Já estamos chegando aí a 9 mil inscritos. Se você puder ajudar a gente a chegar aos 10 mil, eu agradeço demais. Eu conto muito com a sua inscrição, ok? Ah, pessoal, eu queria fazer um último pedido para vocês, se não for abusar muito de vocês. Se vocês puderem, não precisa ser todos não, mas se alguém aí puder, que estiver assistindo o vídeo, puder colocar nos comentários aí se o áudio melhorou, vocês façam isso para mim, por favor. Isso é muito importante, porque
cada pessoa assiste num tipo de dispositivo diferente, e aí fica difícil de eu controlar se melhorou ou não, ok? Os equipamentos novos aqui do canal chegaram na semana passada e aquele vídeo de Dallas eu tinha feito com esses equipamentos novos. Só que eu ainda não tinha conseguido configurar nada e eu não ia deixar vocês sem vídeo. Então eu fiz com o que eu tinha aqui. Agora eu passei a semana configurando, tentei aprender alguma coisa aqui disso daí para ver se eu conseguia melhorar e vamos ver se conseguir fazer alguma melhora aí no áudio para vocês, ok? Vocês, por favor, se puderem, coloquem nos comentários aí se melhorou alguma coisa no áudio, tá bom? Só para explicar também para vocês o que é essa situação de verificar, eu já expliquei para alguns inscritos que me fazem esse tipo de pergunta nos comentários, mas eu queria explicar para vocês. É porque tem muito tabaco, tem acidente, tem um monte de coisas, então a gente tem que pôr o vídeo para verificar, porque se a plataforma bloquear o vídeo, a gente perde visualização, perde monetização válida, a gente perde isso tudo. E não é que o vídeo sai do ar, ele não vai sair do canal, por exemplo. Ele simplesmente desliga a monetização e para você religar, você tem que atender a edição. Só que lá a edição é muito limitada, simplesmente arrancar pedaço. E aí, para o vídeo não ficar destruído, né, o trabalho da gente, a gente destruiu o vídeo inteiro recortando ele todo, o ideal é que a gente faça sempre a verificação antes, porque se a plataforma verificar algum problema, a gente consegue descer o vídeo, arrumar ele, subir de novo antes de vocês terem acesso ao vídeo, até para a segurança de vocês também, né, com relação a todos os vídeos que vocês assistem na plataforma. Mas então é isso, pessoal. Até amanhã, quinta-feira, 6 da noite, com a segunda parte do vídeo. Nessa segunda parte, eu vou trazer toda a repercussão que a largada teve entre os autores, troca de acusações entre os pilotos. Vou trazer para vocês também troca de acusações de alguns pilotos com relação a atitudes deles dentro da corrida. Vou trazer para vocês também toda a repercussão do pós-corrida, a repercussão que aconteceu dentro da Mercedes, que não foi boa, e vou trazer para vocês também no segundo vídeo toda a corrida da Nürburgring 1000 do WSC, ok? E vou trazer para vocês também, enfim, toda a repercussão dessa corrida do WSC, ok? Como foi dentro da Joyce Racing, a passagem do Ayrton lá, o que ele ajudou a equipe, tá, no desenvolvimento do Porsche 956C. Vou trazer isso tudo para vocês. Espero que vocês gostem. Amanhã, 6 da noite, tá bom? Até lá!